Eu queria compartilhar com vocês uma história que me marcou muito. Era o primeiro dia de aula de um curso que eu fiz alguns anos atrás. Na hora que eu entrei na sala, as cadeiras estavam organizadas em círculo e os alunos, assim como eu, iam chegando e sentando. Até que entram os dois professores, leem um texto e ficam em silêncio. Só que esse silêncio durou horas. Todo mundo começou a se olhar sem entender o que estava acontecendo e sem saber o que fazer. Alguns alunos até tentavam propor dinâmicas, mas que não iam para frente, porque visivelmente a turma esperava uma atitude dos professores. Aquele silêncio, de vez em quando, era interrompido por comentários indignados de estar naquela situação perdendo tempo. Eu saí de lá reflexiva, pensando, o que eu deveria ter feito nesse tempo livre? Por que eu não fui capaz de fazer nada? O que eu faço quando não tem ninguém me dizendo o que eu devo fazer? Bom, na época que eu fiz esse curso, eu trabalhava no marketing de uma multinacional. E tinha uma angústia que me acompanhava há anos. Eu sentia que desperdiçava a minha vida em um trabalho que não fazia sentido para mim. Uma coisa que representava bem esse meu sentimento era essa caneca aqui que eu usava no trabalho. Eu me sentia como esse pássaro, preso numa gaiola, enquanto o tempo passava. Uma vez eu comentei isso com um colega, e ele falou para mim assim, Tenille, você viu que a porta da gaiola está aberta? Bom, essa porta sempre está aberta, né? Eu é que não queria olhar muito para ela, porque eu não sabia o que fazer se eu saísse dali. Só que chegou uma hora que essa situação ficou insustentável. Eu decidi que eu ia abrir mão dessa gaiola, comecei a guardar dinheiro, planejar uma longa viagem que talvez me desse inspiração do que fazer no futuro. E quando a minha contagem regressiva começou, eu ficava imaginando que maravilha o dia em que eu estiver livre para fazer qualquer coisa, para estar em qualquer lugar do mundo. Bom, né? Nem tanto. Sabe o que eu senti quando finalmente eu estava livre? Pânico e aflição. Aquela não era nem de perto a sensação de estar de férias. Eu queria logo certezas, eu queria respostas, eu queria um direcionamento, um caminho claro que me desse garantias. Agora, vejam só que interessante. Essas duas experiências, aquela do primeiro dia daquele curso e essa angústia de estar livre, me sinalizavam a minha total e absoluta falta de habilidade em lidar com uma situação onde eu não tinha instruções claras a serem seguidas, onde eu precisava fazer escolhas e lidar com as consequências dessas escolhas. E aí, sabe o que eu comecei a lembrar? E talvez alguns de vocês se identifiquem? Que desde criança eu nunca precisei fazer muitas escolhas. Aliás, era melhor que eu não quisesse escolher nem questionar nada. A escola me dava instruções muito claras de como me comportar e a mim cabia apenas obedecer. E depois, quando eu cresci, o cenário mudou, obviamente, mas algumas coisas continuaram muito parecidas. Eu ainda fazia parte de uma estrutura que, de certa forma, me dava clareza do que fazer. E assim, eu nunca me senti muito perdida. Eu tinha um escopo de trabalho definido, eu tinha horários para cumprir, eu tinha regras a serem seguidas. E foi aí que eu comecei a refletir sobre o impacto do sistema escolarizado na minha vida adulta. E eu fiquei curiosa quando ouvi falar de modelos inovadores de educação que estavam surgindo pelo mundo. Eu fui pesquisar escolas que estavam justamente focadas em um modelo de ensino que desenvolve habilidades e atitudes, e, com isso, indivíduos mais autônomos e preparados para a vida. Eu coloquei 2 dessas escolas no meu roteiro de viagem, que estava começando, e, a partir daí, a minha viagem começou a ganhar um sentido mais claro. A minha primeira parada foi na Indonésia. Ali eu passei um semestre em uma escola que tem assim uma visão muito modesta. Inspirar e empoderar seus alunos de 40 diferentes países a assumir a liderança por um mundo mais sustentável. Não por acaso, essa escola, que se chama Green School, fica no meio da natureza e é inteira construída de bambu. Mas mais do que isso, o que eu achei mais interessante ali é o fato de não existir paredes em nenhum espaço, em nenhuma sala de aula.
Ali, eu percebi que as paredes não são só barreiras físicas, mas também psicológicas. E que um espaço sem paredes expande as nossas possibilidades, permite a exploração, a experimentação. Quer ver como? Olha só a quantidade de coisa que eu via acontecendo ali diariamente. Eu sentia o cheiro de comida das crianças cozinhando, a cantoria entusiasmada que vinha da sala de teatro, o som do tambor, da marimba, do gamelão, mas também tinha silêncio, da meditação, das aulas de yoga, dos cuidados com a horta. Ali eu vi gente pequena debatendo assunto de gente grande. Questões sociais e ambientais são trabalhadas em projetos sérios, junto com a comunidade e com ONGs locais. E, às vezes, expressadas pela arte, através da poesia, do teatro, da pintura. Nessa escola, eu vi espaço para os mais diversos talentos desabrocharem. Então, eu parei e pensei, como teria sido a minha vida se eu tivesse estudado numa escola como essa? Será que eu não teria descoberto os meus talentos, as minhas habilidades e até o meu propósito mais cedo, se eu tivesse vivenciado todas essas experiências? Ali é assim mesmo que o aprendizado acontece. Primeiro, vivenciando as experiências. Olha só o que estava acontecendo com a turma da pré-escola. As formigas entravam e comiam o seu lanche. Então, a professora teve uma ideia genial. Vamos criar um restaurante para as formigas lá fora. As crianças ficaram eufóricas. Elas iam o tempo inteiro lá para ver se as formigas já tinham chegado. Até que uma delas sai correndo, anunciando a grande descoberta da sua vida. A formiga come açúcar. E à medida que as crianças crescem, esse aprendizado através da experiência ele se torna mais elaborado. Tinha um grupo de alunos que estava pesquisando o comércio de barbatanas de tubarão em Bali, que está levando esses animais à extinção. Eles foram até o mercado do peixe para ver se isso era real, e quando chegaram lá, se depararam com centenas de tubarões que tinham sido capturados pelos pescadores. Eles ficaram chocados com aquela cena e começaram a refletir que aquele não era o mercado do peixe do outro lado do mundo. Aquilo estava acontecendo muito próximo deles. E isso gerou um senso de responsabilidade, uma necessidade de agir. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi negociar com os pescadores alguns tubarões, que eles conseguiram levar para um santuário numa ilha próxima, e depois soltar de volta no mar durante um mergulho de cilindro. Eles também ficaram pensando em como gerar outras fontes de renda para os pescadores e como conscientizar a população a não consumir a sopa de barbatana de tubarão, que estava gerando esse problema. Numa outra situação, um professor chamado Noam, que era a pessoa com quem eu gostava muito de conversar lá na escola, ele criou um módulo chamado Utopia Distopia. E colocou os alunos na condição de habitantes de uma sociedade fictícia do final do século XXI. Ali, eles precisavam encontrar um papel na sociedade, encontrar formas de gerar renda e lidar com as incertezas que surgiam, como tsunamis e a crise dos refugiados. Aí o Noam me contou que, quando ele incluiu os refugiados na história, ele achava que os alunos fossem ser super acolhedores. Mas, ao invés disso, vieram perguntas como: quanto isso vai me custar? Eu vou ter que abrir mão do meu próprio espaço? Então, debates reais começaram a acontecer na sala de aula sobre esse assunto. E todo mundo percebeu que o problema era muito mais complexo e difícil de resolver do que parecia simplesmente lendo uma notícia no jornal. Depois de ter vivenciado e presenciado essas e outras histórias na Green School, eu fui para a Índia. E ali eu passei um mês em uma escola chamada Riverside, onde foi fundado um programa que hoje está em 45 países e é uma metodologia muito simples, de 4 etapas, para envolver as crianças em projetos e tornar essas crianças protagonistas de histórias de mudança. Por estar na cidade onde Gandhi viveu por muitos anos, também busca inspiração na ideia da responsabilidade individual, que cada um deve promover na sociedade as mudanças que deseja para o mundo. Olha só o que estava acontecendo nas primeiras semanas que eu estava lá. Eu usava o transporte escolar junto com as crianças e os professores, e eu percebi que todos os dias os alunos do 7º ano desciam uns 2 quilômetros antes da escola e iam caminhando até lá com as suas mochilas. Sabe por que isso? Essa era uma forma deles valorizarem o trabalho dos motoristas de ônibus.
E no começo foi divertidíssimo. Mas, à medida que o tempo começou a passar, tinha dias em que chovia, outros em que fazia muito sol, e aí começou a ficar chato. Mas foi assim que eles sentiram na pele como era a vida de tantas crianças na Índia que não têm acesso ao transporte escolar. Durante essas semanas, eles chamaram os motoristas para uma conversa e fizeram perguntas como: quantas horas vocês trabalham por dia? Quais são os principais... Vocês gostam do trabalho que fazem? Quais são os principais problemas que vocês enfrentam durante o trabalho? E nessa conversa, eles descobriram 3 coisas: que gritar no ônibus, colocar o braço para fora da janela e colar chicletes embaixo do banco eram coisas que definitivamente não agradavam os motoristas. A partir daí, a missão deles era rever os seus comportamentos e também incentivar os colegas das outras turmas a fazer o mesmo. Mas depois de ouvir essas histórias, pode ser que alguns de vocês ainda estejam pensando: mas e daí? Que resultado isso gera na prática? Então, eu vou compartilhar uma última história de 2 alunos, que são da Green School, que fundaram em 2013 um projeto chamado Nalo. Essa é uma marca de roupas social, ecologicamente correta, de produção orgânica, mas mais do que isso, esse é um empreendimento social. E 50% do lucro é revertido para compras de uniformes de crianças na Índia, que, de outra forma, precisariam sair da escola. Eu conversei com a Dali, que é uma das fundadoras, e ela me contou nessa conversa os principais desafios que teve, ou que estava tendo durante desde que ela iniciou o projeto, e as coisas que mais gostava de fazer, que era criar as peças de roupa, porque ela adora moda, conversar com as pessoas, incentivar os colegas a fazer aquilo que eles amam, e o mais gratificante de tudo, quando ela vê a felicidade das crianças na Índia ao receber esses uniformes. No final da nossa conversa, com a sua sabedoria do auge dos seus 15 anos, ela me fala da importância da gente fazer aquilo que ama, porque isso é o melhor para o mundo. E me pergunta: porque se não fizermos isso, qual o sentido da vida? Eu me emocionei nessa conversa com a Dali e fiquei pensando na potência dessa educação que leva as crianças a agir desde cedo e agir para mudar o mundo. Qual é a mágica por trás de uma educação que revela talentos, desenvolve habilidades, faz as crianças se colocarem no lugar dos outros, gera reflexão, questionamento e move para a ação? Para mim ficou evidente a importância das experiências reais, na vida real. Mas se ao invés disso, a gente se acomoda com respostas prontas e cresce cercados de certezas, quantas oportunidades que exigem um primeiro passo no escuro nós podemos desperdiçar durante a nossa vida adulta pelo medo do desconhecido, por não ter certeza de que resultados vão surgir das nossas ações. E assim, a gente pode ficar paralisado diante de decisões e oportunidades que são fundamentais, importantes na nossa vida. Se eu tivesse esperado por certezas, provavelmente eu estaria ainda infeliz fazendo o que eu fazia, embora no conforto da minha gaiola, mas eu teria desperdiçado 500 dias de uma viagem onde eu pude vivenciar outras culturas, o que ampliou a minha noção de certo e errado, conhecer essas escolas que expandiram a minha visão não só sobre a educação, mas sobre a vida, encarar novos desafios profissionais que me tiram do conforto constantemente, gerando crescimento contínuo, que me faz sentir viva, me faz sentir que eu estou evoluindo. E talvez o mais importante de tudo, aprender a conviver com medos e incertezas e perceber que isso já não me paralisa mais. Porque se a gente olhar para o lado, está tudo mudando, está tudo se transformando constantemente. Que garantias a gente realmente tem em um mundo que está passando por rápidas e constantes transformações? Agora eu sei que o verdadeiro sentimento de segurança não vem de nenhuma gaiola. Vem da confiança nas nossas próprias asas. Vem da certeza de que a gente é capaz de aprender e de se reinventar quantas vezes for necessário. Muito obrigada.